um encontro regado com café para apreciar o sagrado exercício de se manifestar em arte. Começa agora o ateliê com Alexandre Reis. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem. Eu acho que me descobrir artista é pela inquietude. A arte, eu acho que também ela não é uma resposta, né? Assim, né? Eu acho que talvez a arte esteja mais na pergunta, né? O que me fez pensar em criar imagens e trabalhar com imagens veio da influência de ler. Então, talvez a ideia, né, de pensar o sentimento, né? Que coisa, né? Pensar o sentimento vem da literatura. E também eu acho que isso parte de uma escolha, de sair das relações, né, de subordinação também, né, que a sociedade impõe, né, culturalmente para as pessoas, né. Então acho que também o fato de começar desde cedo a pensar num imaginário, né, pela literatura me fez também buscar o meu próprio imaginário. Mas isso sofre influências, né, no decorrer, né, da trajetória, né, de todo indivíduo, né. Nós estamos sobre constantes influências, né. Mas então essas influências eu também desde cedo comecei a refletir numa escolha de influência também e focar nessas escolhas. Então, por muito tempo eu frequentei a biblioteca da Fevale como uma pesquisa pessoal, né? Fazia isso diariamente, né? Assim como a Pinacoteca da Fevale, né? Assim como a Fundação Sheffield, né? Então comecei a pensar no que estava ao alcance aqui e de que forma isso também ia me transformando, né? Ia me questionando. E então uma das coisas eu acho que mudou um pouco o rumo desse caminho foi a paisagem do centro histórico de Hamburgo Velho que eu acabei incorporando no meu desenvolvimento, né, pessoal como uma forma de inspiração. Então eu fui aprender a desenhar perspectiva, né, a estudar as cores, a pensar, né, a ideia de proporção, composição, muito a partir da paisagem, né? E essa paisagem me levou para dentro do lugar talvez mais místico na arte aí do Vale dos Sinos e até do estado, que é a Fundação Sheffield, né? Esse lugar foi um lugar que eu me dediquei à contemplação. E eu passei também a aprofundar um pouco mais o olhar sobre aquele tesouro que na verdade existe ali, né? Que é uma verdadeira escola do olhar. Então eu também comecei a pensar principalmente na influência do terceiro piso do museu, onde o Sheffield vai viver nos anos 60, fim dos anos 60 e 70 na Europa, e que ele vai então conviver com todo aquele movimento de maio de 68 e vai então explorar a soma, o corpo, com o simbolismo e o erotismo e o simbolismo. Pouca gente conhece a ideia desse período da obra do Sheffield, mas ela é o período mais contemporâneo dele e é o que a gente poderia pensar como o que tem uma relação direta com a nossa atualidade, que é o nosso enfrentamento corporal. Essa constante troca que as pessoas enfrentam, né, e também vivem sobre uma relação de conflito,
mas que é possível se repensar, né? Eu acho que a sociedade ela precisa voltar a buscar a si mesmo, né? Também. Então, eu acho que o que me faz estar aqui é um pouco a soma de todas essas experiências numa busca da individualização também, né? Dentro da coletividade. Muitas influências, né? As influências, na verdade, elas estão em todos os lugares, né? Eu gosto de pensar na influência das plantas, por exemplo, né? De observar, né? A forma que elas desenvolvem, né? Florescem, né? E eu tenho me aproximado disso, de observar mais a natureza. Eu busco desenvolver o meu trabalho a partir de uma experiência de uma relação direta, né? Seja com as pessoas, a paisagem, né? Os objetos, a imaginação, né? Mas também buscar na criação do trabalho a experiência com o outro, né? Da troca. Então, isso gera um outro enredo também, né? Porque ao observar, né? Eu também busco a interiorização, né? Aqui dentro, né? A atmosfera desse lugar, né? A leitura, né? De um livro, né? A te colocar noutras situações, né? A partir da imaginação. Então, é uma experiência que, na verdade, ela é uma experiência de criação, né? Porque todas as experiências são experiências de criação, né? E não só imagens, os sons, né? O pensamento, né? O sentir, né? Talvez o sentido disso seja a conexão do sentimento entre as passagens do tempo, né? Então, com isso, eu tenho dentro do meu processo de criação essa ideia muito representativa, principalmente no campo gráfico, né? E da pintura também, né? Da aquarela, da pintura a óleo. Então, dentro desse universo, né, de possibilidades que esses materiais eles materializam, né? Tem essa ideia da ilusão também, né? Que a arte também tem isso, né? De criar essa dimensão tão pessoal, né? Então eu trabalho com esse material que já vem de uma tradição muito antiga e que, na verdade, é um material de uma alta tecnologia, né? O carvão, por exemplo, ele é um material tão antigo, né? Tão primitivo, né? Que é esse material que vem do fogo, né? Da madeira queimada, mas ele me satisfaz muito em relação à expressão do desenho, por exemplo, que é uma forma também de poder trabalhar o desenho numa dimensão maior, sem perder o traço, né? A expressão da linha, né? Que ela te possibilita tanta expressão, né? Então esses materiais eles me abrem muita possibilidade, assim, e é um material também que cria uma possibilidade de mistura, né? Eu tenho buscado também essa ideia da mistura, né, entre o carvão, o óleo, a aquarela, né? Trabalhar a ideia das técnicas mistas, né? Que dão também uma percepção de muitas vezes as pessoas acham inacabado, né? Mas eu acho que de leveza, né? Também, porque a gente também nunca termina um trabalho, né? Um trabalho ele pode ser sempre construído, né? O Schaeffel mesmo, ele passou os últimos anos da vida dele retocando as últimas obras, não as últimas, né? As obras desse período mais contemporâneo dele. Assim como na história da arte, né? Muitos artistas continuaram trabalhos durante décadas, né? Então, eu vejo o meu trabalho também como um pouco isso, né? Uma obra inacabada, né?
uma obra em transformação, né? Numa constante transmutação também, né? Porque que o trabalho também vai codificando a forma de tu pensar, a forma de tu sentir, né? Então esses materiais, né, eles ajudam muito também a pensar uma técnica pessoal também, né? Porque a ideia da técnica também ela foi muito banida pela academia, né? Muito difícil também depois do processo da Segunda Guerra Mundial de ser assimilada, né? Pelo processo do pós-impressionismo ali, expressionismo principalmente. Então eu vejo que existe uma retomada muito forte a nível internacional aí, por exemplo, do desenho, né? Do processo gráfico, né? Da construção da imagem novamente, né? Eu estou num processo de me formando constantemente, assim, mas a minha formação é totalmente autodidata, apesar de ter tido alguma experiência dentro da academia, a minha busca é pessoal. E essa busca ela é uma busca constante, né? É uma busca de independência, né? Que eu acho que é um desafio, né, para todo artista e para todo ser, todo indivíduo, né? É se tornar independente também, né? E essa busca é o que também dá sentido para as coisas, né? Bom, a arte eu acho que também ela não é uma resposta, né? Assim, né? Eu acho que talvez a arte esteja mais na pergunta, né? E dessa forma eu te devolvo a pergunta, né? Mas eu acho que para fazer uma síntese disso, né? A arte está muito associada, acho que ainda àquela velha alquimia da transmutação, né? Do ser, né? E a arte é o oposto da morte.